Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, adivinha, em Eclesiastes, capítulo 5. Hoje nós vamos dar continuidade a este livro. Inicialmente vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 7, que é o nosso primeiro ponto. Eclesiastes 5, do 1 ao 7. Salomão aqui vem buscando por algo que seja duradouro, algo que apenas não seja vaidade, vapor. E a diferença do capítulo 5 é que finalmente ele acha. Como já foi lido aqui o versículo 1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpada, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras tu, porém, teme a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui primeiramente agradecidos porque o Senhor nos dá mais um privilégio de meditarmos na tua palavra. Nos ilumina, esteja conosco, aplica essas verdades para as nossas vidas. Abençoa as pessoas que ainda estão vindo, abençoa as pessoas que estão aqui, que elas possam estar de fato conectadas com a tua palavra, com o teu santo culto. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Já imaginaram como seria perder um dos sentidos? Não precisa nem imaginar, a maioria de vocês perdeu pela Covid. O olfato e o paladar. A gente só valoriza quando a gente perde. A gente não tinha noção como era viver sem o olfato e sem o paladar. Muitas pessoas levaram meses para recuperar o olfato ou o paladar, ou os dois. Era horrível. Tem um livro, o autor, o nome dele é Oliver Sacks. O nome do livro é Ouvindo Vozes. Ele vai falar da história de um personagem chamado David Hunter. E esse homem, ele é um homem que ele se torna surdo. Ele não nasceu surdo, ele vai perder o sentido, ele passa pela dor, o drama da perda. E o livro fala de como esse personagem desenvolve uma forma ímpar de ler os lábios, ou a movimentação corporal. E em muitos momentos do livro ele diz que ouve a voz da pessoa na sua mente, porque muitas vezes, muitas pessoas ele já conhecia, então ele lembrava da voz da pessoa na sua mente. Ele não estava ouvindo, mas aquilo estava de fato vivo na sua mente. Todos nós, irmãos, todos nós perdemos uma coisa muito valiosa por causa dos nossos pais. Nós originalmente tínhamos a comunhão com Deus, a comunhão plena com Deus, mas no percurso da vida, no percurso da história, nós perdemos. E por que o culto é tão importante? Porque o culto nos lembra isso. O mundo faz a gente esquecer isso. Talvez na segunda-feira a gente já esquece disso. Mas está lá o domingo novamente para nos lembrar e nos fazer também desfrutar um pouco do que virá.
essa comunhão com Deus que vai nos ser dada novamente. Então Salomão, no primeiro ponto aqui do nosso sermão e desse capítulo, ele vai falar sobre culto e sobre a grande importância dele em nossas vidas. Por quê? Porque culto finalmente é diferente de vaidade. Culto não é vapor, culto não é fumaça, porque culto vai durar para sempre. Adoração no culto é um dos momentos mais importantes na nossa vida. E devemos aprender a nos achegar a Deus, como ele vai dizer aqui, como sábios e não como tolos. Nesse capítulo, 2 pontos claros. A própria Revista Atualizada faz essa divisão, versículos 1 a 7, ele vai falar do culto, e curiosamente, logo depois, ele vai falar sobre dinheiro, versículos 8 a 20. E embora tenhamos assuntos aparentemente distintos, ele vai falar posteriormente ao culto de um dos grandes vilões da verdadeira adoração. A própria Bíblia vai nos falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não se engane, nós vamos ver como culto e dinheiro hoje está conectado, como opostos, tá? Dinheiro pode ser uma bênção, mas tem grandes chances de se tornar uma maldição. Dinheiro pode ser uma ferramenta, mas o ensino básico da Bíblia sobre dinheiro é que dinheiro não satisfaz o coração. Ou seja, culto vai durar para sempre. Dinheiro, vaidade, vapor, fumaça. É engraçado porque desde pequeno nós aprendemos a não amar o dinheiro. Os nossos pais dizem isso a gente, não é? Não ame o dinheiro. Dinheiro não é tudo. Você tem que amar os seus pais, você tem que amar os seus filhos, você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Mas olha aí, nós adultos amando o dinheiro. Aprendemos desde criança a não amar o dinheiro, mas a gente ainda acha que o dinheiro é o fim das nossas tristezas. O dinheiro vai acabar com qualquer possibilidade de tristeza. Dinheiro tem poder, tem um poder perigosíssimo de atrapalhar ou de até exterminar a verdadeira adoração. No versículo 1, ele vai nos mostrar aqui que não é propício você se aproximar de Deus como um tolo, pois ele diz aqui no final do versículo 1 que eles não sabem o que fazem. Ele vai usar a expressão como chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Quando entrares na casa de Deus, nitidamente aqui o ponto dele é culto. Ele está dizendo, não se aproxime de Deus como um tolo. Imagine o templo de Salomão, aqui nessa época já construído, um templo monumental. Por que era tão monumental? Para mostrar que tem algo divino ali. Ele precisava ter essa construção exuberante. E a gente sabe como o culto era diferente no Antigo Testamento, culto que envolvia sacrifícios. E se você ler o livro de Levítico, você vai ver todos aqueles detalhes ali, como Deus era detalhista na forma de ser adorado. E por que tanto detalhe? E por que tantas nuances? E porque imediatamente ali em Levítico 10 a gente tem um exemplo de Nadab e Abiú, que eles fazem justamente o oposto do que Deus estava determinando, porque Deus está mostrando que Ele não exige nenhum tipo de criatividade humana no seu culto. Ele não quer, Ele quer exatamente o que Ele estabeleceu, e nós temos que achar na palavra de Deus o que Ele estabeleceu para cultuarmos corretamente. Lembrem de Caim e Abel, lembrem de Nadab e Abiú, lembrem das consequências do bezerro de ouro, lembrem de Ananias e Safira tentando enganar o Espírito Santo, lembrem da reação de Jesus com os cambistas no templo. Ele não admite ser cultuado de outra forma. Hoje, na nova aliança, o culto mudou, diferente de Salomão. Sabemos disso. Ainda bem que mudou, porque senão a gente tinha que trazer os cordeiros aqui para o altar, fazer um altar aqui,
sacrificar, os diáconos todo domingo de manhã amolando facão. Ainda bem que mudou, não tem derramamento de sangue, mas uma coisa não mudou: culto é coisa séria. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento eram coisa séria. Tem gente que quer fazer um culto mais light, um culto não tão pesado. O presbiteriano é frio, né? Fica todo mundo calado. Tem gente que quer botar dança, tem gente que quer botar jogo de luz, gelo seco, templo de parede preta, igrejas emergentes. É o que a gente vê muito nos dias de hoje. E tem aqueles que já se acostumaram com o culto de forma tal que encaram ele como um mero ritual. Também é se aproximar de Deus como um tolo. Ou aqueles que dizem não precisar de culto, com aquela história maravilhosa de que todos os dias são santos. Se todos os dias são santos, nenhum é. É igual um aluno meu que, quando ele pega o livro de história, ele marca todo o livro. Quando eu vejo, está aquele... Se fizer assim, cai aquela tinta amarela de marca-texto, né? Aí diz, se você marcou tudo, se tudo é importante, nada é. É a mesma coisa que você não ter marcado nada. Se todos os dias são dias separados para cultuar o Senhor, então nenhum dia é mais importante do que o outro. E o domingo é mais importante do que o outro para cultuar. Não, mas existe a vida de culto. Existe a vida de culto, mas existe o dia do Senhor. O culto solene, isso é importantíssimo, isso é palavra de Deus. E quem sai ganhando com o culto? Quem sai ganhando somos nós. O culto não é antropocêntrico, mas a gente ganha muito com o culto. Somos beneficiados com o culto. Pare de achar que culto é chato. Culto é semelhante a uma academia, semelhante, não igual, tá? Você começa a malhar, começa a doer os músculos. No outro dia, está músculo doendo que você nem sabia que tinha. É horrível, é incômodo. Mas daqui a pouco, não é que você goste de malhar de uma hora para outra, não. Você tenha prazer em academia. Tem muitos que vão e nunca tem prazer. Depois de um dia de trabalho, pegar peso não é muito legal, não. Dependendo do trabalho também. Mas você vai começando a entender os benefícios de uma boa musculação, de uma boa natação, de uma boa caminhada. Não somos feitos para sermos sedentários. Então a gente vai começando a ver que o nosso corpo está mudando, a nossa saúde está melhorando. E embora aquilo seja penoso, depois de um dia de trabalho tão cansativo, poxa, você vê algumas vantagens nisso aí. De maneira semelhante, não igual, é a participação do culto ao Senhor. Muitas vezes, nós já entendemos que somos salvos, nós já entendemos que somos convertidos e que não é a vinda do culto que vai garantir isso, salvação. A gente sabe disso. Mas, por outro lado, a gente começa a entender como é maravilhoso participar desse momento. A gente começa a entender que, olha, a gente, não é que a gente vai ser mais próspero nessa semana e a gente vai ter prosperidade. Não, as adversidades vão vir do mesmo jeito, mas você está mais preparado. Por causa da comunhão dos irmãos, por causa da adoração do Senhor que você prestou. Você está preparado para as adversidades da vida. Da mesma forma que podemos ter uma dieta de 6 dias e o nutricionista nos libera um dia, Deus está nos liberando 6 dias e Ele quer um dia para Ele. Ele quer um dia para você vir aqui, para você cultuar. Quando você não cultua depois de um tempo, seja porque você está viajando a trabalho e não tem igreja, né? Você está no deserto, né? Porque se não tiver igreja tem que ir, mesmo viajando, né? Mas quando você não pode, ou por uma questão de limitação de saúde, como a gente viu em 2020 e ainda em 2021, as pessoas que estão em casa não podem estar aqui, eu espero que elas não possam estar aqui, né? Quando isso acontece, dói. A gente sente falta. Parece que a semana não começou. Se não doer, tem alguma coisa errada. Se não incomodar, você não está aqui, tem alguma coisa
errada. Essa é a ocasião que Deus esfria o seu coração quando ele está muito quente. Essa é a ocasião que Deus esquenta o seu coração quando ele está muito frio. É aqui que você tem contato com a palavra de Deus. É aqui que você ora em comunhão. É aqui que você escuta aquele louvor que o pastor Alfredo selecionou, ou o grupo de louvor selecionou, que ele nem sabia, mas aquilo falou o seu coração, porque aquilo foi uma resposta para um sofrimento que você tinha. E você precisava louvar aquele louvor. Você precisava cantar aquela música em comunhão, ouvir os outros irmãos cantando junto com você. Isso é igreja, crescer por causa dos sacramentos, entender os sacramentos. Enfim, Salomão está dizendo, tem algo que não é vaidade. Finalmente, algo que não é só vapor. Enfim, algo sólido que nós vamos agarrar e não vai escapar de nossas mãos como fumaça. Você gosta de adorar? Você tem prazer de vir ao culto ao Senhor? O que é que lhe atrai no culto ao Senhor? Quer ver uma tentação para nós, pastores? Eu vou falar por mim, tá? Não vou falar para os pastores, não. Vou dizer que todo mundo é assim. Eu tinha uma tentação, algo que eu tive que controlar no meu coração, principalmente no início do ministério. Eu ficava mais animado para vir ao culto quando eu pregava. Quando eu pregava, eu ficava mais empolgado. Ó, vou pregar hoje, vou escolher o terno, ó, a gravata, ficar mais bonito, tá, cortar o cabelo, fazer a barba. Eu ficava mais animado, ó. Eu vou pregar. Tolice. Vaidade nos dois sentidos, fumaça e vaidade, que é vaidade mesmo. Eu comecei a controlar isso no meu coração ao longo dos anos, para entender que, olha, eu estou participando do culto pregando, e eu estou participando do culto sentado, escutando a palavra. Estamos participando do mesmo jeito. Da mesma forma que você tem que ouvir a palavra e aplicar para a sua vida, eu tenho que pregar, ouvir a palavra e aplicar para a minha vida. Porque senão eu sou um hipócrita. Nós participamos de igual modo. Se você está olhando para mim, balançando a cabeça e pensando em outra coisa, você não está participando do culto ao Senhor. Se eu estou aqui para aparecer e por mera vaidade, eu não estou participando do culto ao Senhor. O Senhor não está recebendo o meu culto. Nós não podemos agir dessa forma. Ânimo, alegria, eu indo pregar ou não. Se eu não for pregar, eu vou sentar e vou ouvir a palavra e vou aplicar para a minha vida. E vou aplicar para a vida da minha família. E vou ser uma bênção durante a minha semana. Ânimo, coragem, para estarmos aqui em comunhão. O culto é a única coisa sólida que sobrou nesse mundo. E muitas vezes qualquer bobagem serve para manter a gente em casa. Depois de tudo que Deus fez por mim, como é que eu tenho coragem de convencer a minha esposa a ficar em casa hoje para a gente descansar? Porque a semana foi muito pesada. Como é que eu tenho coragem de negligenciar o culto para minha filha, que não tem nem a capacidade de vir sozinha, que não pode nem escolher se ela quer vir ou não sem mim, e eu dizer, não, ela está tão bonitinha dormindo, eu vou deixar ela aqui. Não. Como é que eu tenho coragem de fazer isso? Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque um dia vamos estar diante do tribunal de Deus. O que é que eu vou dizer diante de Deus quando Ele disse, olha, você achou sua filha bonita dormindo e não trouxe para o culto? O que é que eu vou dizer diante de Deus? Versículo 2. Não te precipites na tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Cuidado com as palavras. Tiago já vai dizer a gente, olha, o músculo mais difícil de controlar é a língua. Não seja descuidado com a sua boca. E por que ele está linkando isso a culto? Porque a maioria de vocês não fala no culto. Quem fala é o pastor, quem fala é quem está aqui na frente. A maioria de vocês ouve. Mas será que ouve? Porque se você não está falando com a sua boca, talvez você esteja falando com a sua mente. E aí você está adorando meio a meio, porque você está ouvindo a palavra, mas você está pensando em diversas outras coisas. É uma grande tentação para todos nós. Tudo vem à tona para a gente pensar e refletir na hora da mensagem.
na hora do culto. Nós precisamos nos concentrar, nós precisamos nos calar até na nossa mente, para estarmos conectados aqui. O culto é teocêntrico, Deus está no centro, e é muito mais sábio ouvir do que falar. Eu me identifiquei muito com o versículo 3. Olha o que ele está dizendo no versículo 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. É exatamente assim, ó. Eu dou 10 aulas no meu dia, e quando eu vou dormir e sonhar, eu sonho com o quê? Com aula. Eu não tenho paz nem quando eu durmo. Eu começo a dar aula sonhando. Por quê? Porque eu trabalho tanto que isso interfere no meu sonho. Ele está dizendo exatamente isso, ó. Assim como você não consegue controlar os sonhos diante de tanto trabalho, você muitas vezes não consegue controlar as bobagens que você fala diante de tanta palavra. Quem fala muito e ouve menos, fala o que não deve. É um grande conselho aqui e uma grande verdade que Salomão está jogando na nossa cara. Quem fala muito, termina falando o que não deve. E isso no culto é mais sério. Não nos concentramos, seja na palavra, seja no louvor. Não fazermos isso ou num sacramento é se aproximar de Deus como um tolo. Tolo porque perde a oportunidade de entender que isso aqui vai durar para sempre. Culto é algo eterno. Estamos desfrutando um pouquinho do que será eterno. O seu time de futebol, que você está preocupado com o Flamengo que perdeu, não é? O seu time de futebol que você está preocupado na hora do culto não vai durar para sempre. E se for o Santa Cruz, já acabou há muito tempo. Acabou-se. A sua prova de matemática, você está preocupada que vai ser na segunda-feira, não vai durar para sempre. Eu digo aos meus alunos que se a minha prova for na segunda e você estudar no domingo, você vai reprovar. Eu jogo uma profecia barra praga neles. Se estudar no domingo, vai reprovar. Não vai durar para sempre. Concursos públicos, o Enem, não vai durar para sempre. Estou dizendo que você não deve fazer o Enem hoje não, viu? Pelo amor de Deus, nada a ver. Mas isso não vai durar. Isso é vaidade. Por que o Enem é no domingo? Por causa dos sabatistas. Os sabatistas, todo ano eu falo isso, né? É uma reza, né? Estão com muito mais moral do que a gente. Ainda estão. Mais um ano que eles têm mais voz do que a gente. A gente que é 10 vezes maior do que eles. Tem 10 vezes mais possibilidade de votos e influência. Eles ganham. Tem 7 dias na semana, mas o Enem continua sendo em 2 domingos. Os maiores concursos públicos, domingo. Você tem que negligenciar o dia do Senhor para participar. Não tem como. Por quê? Porque muitos cristãos chegam e dizem assim, eu também acho bom. Eu não vejo problema não, faltar um domingo só, não tem problema nenhum. Versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que fazes, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Salomão começa a discorrer sobre votos. Por quê? Porque a gente vê muito momento de votos no culto. Profissão de fé é voto. No PG amanhã nós vamos falar sobre o voto mais tolo de Israel. Mas eu não vou dizer. Vá lá, PG. Você vai ver. Votos que você faz na formatura. Votos que você faz diante da igreja, dizendo que não vai negligenciar trazer o seu filho para a igreja. Votos que a igreja faz. Como esquecemos dos nossos votos? Olha que dica maravilhosa. Não vote. Se você acha que não vai cumprir, é melhor que você não vote. Seja o seu sim, sim, o não, não. Mas existe esperança para quebradores de votos. No fundo, somos miseráveis quebradores de votos. Nós temos que nos apegar a Cristo, aquele que prometeu e cumpriu, o mediador perfeito, e por causa dele nós podemos nos achegar sem medo. Tenha intrepidez ao entrar nos santos dos santos.
Por que é que nós cultuamos? Não cultuamos para sermos aceitos. Cultuamos porque já fomos aceitos. Isso aqui é um momento maravilhoso. Compare as notícias que você ouve os 6 dias na semana. E compare a notícia, a palavra, notícia não, o evangelho de esperança que você ouve no domingo. Compare e veja o que é melhor. E veja o que vai lhe dar mais esperança. O jornal ou o culto ao Senhor. E logo em seguida, curiosamente, Salomão vai nos falar sobre adoração ao dinheiro. Ele faz um perfeito contraste aqui entre culto ao Senhor, algo que não é vaidade, e o culto ao dinheiro. Dinheiro, o maior inimigo da verdadeira adoração. Veja o versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Ele vai começar aqui a discorrer sobre as diversas injustiças que a gente encontra na vida. Ele vai dizer, não se maravilhe com as injustiças, não se surpreenda com aquela pessoa que você achava que era muito honesta e agora ela não está sendo tão honesta assim. E é difícil um pouco de entender essa expressão do versículo 8, que ele vai dizer, o que está mais alto tem acima de si outro mais alto que o explore. Porque, na verdade, isso aqui é uma faca de 2 gumes. Quem é que sai pior aqui? Quem explora ou quem é explorado? Obviamente, Eduardo, quem é explorado. Mas veja, o que explora porque alguém o explora. E quem paga é sempre quem está, Karl Marx vai dizer, na base da pirâmide, né? O proletariado, o dono da sua força de trabalho, esse merece tudo porque ele não explora ninguém. Mas quem é explorado, agora vendo que tem tanto benefício por causa do pecado, tem um fatorzinho que ele esqueceu chamado pecado. Um pequeno detalhe. Vai fazer o quê? Vai ter confiança em roubar. Vai ter confiança em ser corrupto, porque ele sabe que quem responde pelos seus atos é quem o explora. Então, se ele me explora, não quero nem saber dele. Pecado é uma faca de 2 gumes. Salomão está vendo toda essa gigantesca burocracia, que muitas vezes apenas garante que a justiça não seja feita. E ele está dizendo, não se admire com isso. Por quê? Porque a sua admiração negativa e a sua surpresa com esse mundo caído e injusto cada vez mais pode atrapalhar ou até inibir por completo a sua verdadeira adoração. Se você achar que existe alguma esperança, uma mínima de esperança nesse mundo caído. A gente olha e pergunta, onde está Deus em tudo isso? Cadê Deus? Eu digo onde está Deus. Deus é a parte ofendida. Deus é a parte que está sendo ofendida junto com você. Porque Deus colocou essas autoridades no poder. Quantas vezes lá nas profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, ele fala, ai de vós, ai de vocês que estão usando meu nome para escandalizar. Ai de vocês que eu coloquei no poder e agora estão me abandonando. Ai de vocês. Salomão diz, não se surpreenda. Versículo 10, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Ele sai um pouco do público e ele agora vai para o privado. Ele vai para as nossas mentes. Quem nunca quer ficar rico? Quem nunca ficou encantado com aqueles esquemas de pirâmide financeira, Fulano botou um dinheiro, não fez nada, começou a duplicar, triplicar o negócio. Eita, vou fazer isso também. Quem nunca ficou encantado com a possibilidade de ser rico? Salomão está dizendo,
Amor ao dinheiro é vapor, porque a gente sempre quer mais. Você diz, se eu tivesse esse salário, aí a minha vida seria plena. Você tem, se eu tivesse um pouquinho mais, se eu tivesse um pouquinho mais. Se você não controlar o seu coração, se você não torturar o seu coração diante disso, se você não quebrar a espinha dorsal da idolatria nisso aí, não vai ter controle. Versículo 11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Ele está dizendo, olha, quem tem muito dinheiro ganha mais amigos, né? É muito amigo, é muita gente para ajudar. Começa a aparecer gente para ajudar de todos os cantos. Antes da Revolução Francesa, tinha um rei em Versalhes chamado Luís XIV, o Rei Sol, o que supostamente falou, o Estado sou eu. E é interessante porque em documentos históricos foram descobertos que a renda anual do Palácio de Versalhes era 7 vezes maior do que deveria ser, todo ano. 7 vezes maior. Essa foi a grande revolta dos habitantes da França na Revolução Francesa. Enquanto eles estavam lá com as suas regalias, o povo não tinha nem pão para comer. Estava faltando pão, o pão francês. 7 vezes mais. Por quê? Porque era muita gente para sustentar. Tinha uma corte ali, milionária, morando no Palácio de Versalhes, que era muito cara, e eles gastavam cada vez mais. Sejam amigos, sejam ladrões. Seja o seu sócio mais pesado, o Estado, o governo. Pense num sócio abençoado, ao dizer o contrário. Sejam todos eles, quando entra dinheiro, eu quero uma parte disso aí também. Não pode ficar só para você, não. Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Ele literalmente está dizendo que o pobre dorme melhor. Esse é o significado do versículo. Olha, quem é pobre dorme melhor, porque ele dorme preocupado que ele atrasou a fatura do cartão. O rico dorme preocupado porque está devendo milhões. Ele acha que ele não dorme, mas ele dorme melhor. Voltando a falar de academia. Academia é uma grande ironia. Você gasta dinheiro muito para encher o seu corpo de porcaria, para encher o seu corpo do que não presta, porque é gostoso. E depois você vai para a academia para tirar. Você paga para encher o seu corpo de porcaria, depois você paga para tirar as porcarias do corpo. É um ciclo sem fim, é um ciclo vicioso. Versículo 13, grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano, e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Aquilo que muitas vezes parece um castelo sólido, vira um castelo de areia. Quanto mais você tiver, mais você tem a perder. Então isso nos dá um senso de responsabilidade aos bens que Deus coloca nas suas mãos. Você precisa adquirir essa maturidade. Quanto mais você tem a perder. E se você perde, o seu filho, ele está dizendo aqui, deixa de ter a herança que era dele. A sua família também sofre. Eu sei que o salário de vocês, da maioria de vocês, é igual ao meu. Ele passa pela conta, né? Ele passa, ele cria asas e voa. Um pouquinho ali para Tim, outro pouquinho um pocão para feira, e o resto para gasolina agora, né? É assim que acontece. Versículo 15. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Nós perdemos facilmente, nós não levamos nada. Tolos eram os faraós que morriam com o seu ouro, com a sua riqueza, achando que iam voltar, iam desfrutar de tudo aquilo ali. O amor ao dinheiro pode nos matar. Os nossos filhos precisam aprender que o nosso primeiro amor não é no amor ao dinheiro.
E ele conclui nos versículos 18 a 20. Ele diz aqui: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Tem algo bom, tem uma notícia boa aqui, tem algo belo nesse mundo, é você se regozijar com o que Deus lhe deu. A palavra aqui, mais uma vez, é contentamento. O que é que o mundo está dizendo a você? Que não existe sentido se você não for rico, que não existe verdadeira felicidade se você não alcançar financeiramente o que você quer. Salomão está dizendo o verdadeiro segredo para ser feliz: se contente com o que você tem, se satisfaça com o que Deus lhe deu. Não ache que é humilhação você passar as férias em João Pessoa e não passar em Dubai, não. É melhor João Pessoa sem dívidas do que Ilhas Maldivas com dívida. E o pessoal está aí no mundo todo para as Ilhas Maldivas agora, né? Você bota no Reels lá, está todo mundo nas Ilhas Maldivas. Acho que dá para eu ir também. É melhor ficar em casa em paz, com as contas pagas, do que ostentando sem saber como é que você vai pagar. Tem um áudiozinho no WhatsApp, no Instagram, né, que você diz assim, ó, tem uma nova qualidade de pobre, é aquele que ostenta, mas não diz a ninguém, cheio de boleto para pagar, mas o que importa é o que você bota no seu story. Não. Salomão está dizendo totalmente o contrário. Desfrute na medida que Deus lhe dá. Se Deus lhe dá muito, desfrute muito. Louvado seja, você é um abençoado. Olha a responsabilidade de administrar, mas se você pode gastar e você pode usufruir para a glória de Deus, então faça, e faça melhor. Chame o seu pastor. Seu pastor vai entrar de férias agora. Chame ele. Não exclua ele, não. Olha aí, os amigos, né? Mas não, eu sou amigo de verdade, certo? Muitas vezes parece até contraditório, que ele está dizendo assim, ó, não busque o dinheiro, e ao mesmo tempo agora ele está dizendo, aproveite o dinheiro. Como assim? Porque o problema não é o dinheiro em si. O problema é o amor ao dinheiro. O problema, mais uma vez, é você, sou eu. O problema é o nosso coração. E o que é que tem a ver, Eduardo? Você falou de culto, depois falou de dinheiro. É porque tem dinheiro no culto. Tem uma coisa que a gente chama de dedicação. E dentro da dedicação tem uma coisa chamada dízimos e ofertas. E você pode fazer por Pix, ou transferência bancária, né? Esse momento é importantíssimo, irmãos, para você controlar o seu coração, para você torturar o seu coração, para você mostrar para você que você é submisso às Escrituras, pegando uma parte do seu dinheiro e devolvendo para a casa do Senhor. É importantíssimo para o seu filho entender que, olha, papai não idolatra o dinheiro, ele pega a parte que tem que pegar. Ele não idolatra o dinheiro. Ele coloca o dinheiro aqui. É importante para o seu coração. Veja, Pix e transferência bancária é uma bênção. Não deixe de fazer não, pelo amor de Deus, né? Mas veja, eu faço a moda antiga. Isso aí não está na palavra de Deus. Digo eu, não o Senhor, né? Eu propositalmente imprimo o comprovante do Pix, ou comprovante da transferência bancária, boto no meu envelopezinho verde e trago para cá. Às vezes eu esqueço, e aí eu peco fazendo o Pix na hora do culto. Pode até fazer, mas cuidado para não ficar na tentação de entrar no WhatsApp. Faça o Pix, depois bloqueia o celular de novo. Mas é mais saudável para você. Às vezes o dízimo é muito grande. Ó, Eduardo, eu não vou estar sacando dinheiro, meu dízimo é muito alto, seu dízimo pode ser muito alto, né? Às vezes, Eduardo, é uma tentação para mim. É uma tentação.
Eu vou lá e transfiro. O Pix é bom porque você transfere logo. Eu recebo e transfiro. Não trate dízimo como uma simples despesa. Não trate dízimo como boleto da TIM que você tem que pagar e pronto, e já paguei e me livrei. Não. Torture o seu coração. Torture, provoque ele. Separe o dinheiro do dízimo. Se não der para sacar, faça o Pix, faça a transferência, traga o comprovante, bote ali, traga para cá. Mostre ao seu coração que não é ele quem manda, é a vontade de Deus. Não trate dízimos e ofertas como uma simples despesa, trate ele como parte do culto, e você participa do culto trazendo ele aqui na frente. Faça a moda antiga, não deixe as engenhocas modernas controlar a sua forma de vida, não. Nada contra você usá-las, mas use para a glória de Deus. Você vai imprimir, Eduardo, existe isso ainda, imprimir. Existe. Imprima e traga. Participe desse momento. Torture o seu coração. E para concluir, irmãos, eu termino com um filme. Eu nem falei de filme. Impossível. Eu não sei se vocês já assistiram. 127 horas. Filme indicado ao Oscar, com James Franco. Mostra a história de Aaron Halstein. Sei lá se é Halstein mesmo. Um jovem que estava fazendo uma trilha sozinho nos Estados Unidos, no Blue John Canyon, sei lá. E ele está fazendo essa trilha e ele cai num fosso, numa garganta, eles dizem, num buraco. E quando ele está caindo, uma pedra vai lá e crava o braço dele, e ele fica preso no meio do buraco com uma pedra segurando ele e ele pendurado. Ele grita socorro e não tem esperança. Ele só tinha 4 coisas: uma câmera, não adiantava muito, um canivete cego, pouca comida e pouca água. E é 127 horas o nome do filme, que é o tempo que ele fica com essa pedra no seu braço. O grande dilema é, o braço já vai começando a ficar podre, ficar branco, não vai servindo mais para nada. Ele tenta de todas as formas, ele grava vídeo, ele sonha que está sendo salvo, é até uma decepção, daqui a pouco o sonho acaba e ele ainda está lá. E depois ele fica pegando, como é que eu vou cortar esse braço? A possibilidade de cortar esse braço. Ele diz, não vou fazer isso. Mas depois aquilo começa a atrair ele, porque senão ele vai morrer. E a possibilidade, como é que eu vou cortar o osso com esse canivete cego? E aí, se você tiver estômago, você assiste o filme. Coragem. O grande dilema é, ou eu me livro desse peso morto, ou eu morro junto com o braço. Esse é o dilema do filme. É o jovem rico. Olha, dá tudo que tu tem aos pobres e segue-me. Ele não queria se livrar desse braço. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o e joga-o fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga-o fora. O dinheiro, muitas vezes, é esse peso morto que te impede de cultuar, de adorar em espírito e em verdade. É melhor viver sem uma perna, é melhor viver sem um braço, é melhor viver sem uma orelha, do que morrer junto com ela. Muitas vezes a gente acorda cedo para ganhar míseros centavos em alguma campanha ou em alguma coisa, mas a gente reclama para vir ao culto ao Senhor. Nós dizemos que a palavra de Deus, que o culto é mais precioso que o ouro, eu te quero mais do que o ouro, mas não nos comportamos como tal. O culto é o grande contraste. Aqui está o que não é vaidade, e o que estamos fazendo vai durar para sempre. Não é vapor, não é fumaça. O amor ao dinheiro é o peso morto. Ou você se livra, ou você morre junto com ele. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus é o maior exemplo que a gente tem de abnegação. Por quê? Porque ele abandonou toda a sua riqueza. Ele abandonou o trono de glória para morrer por nós. O maior exemplo de abnegação. E por causa da cruz, estamos sobre nova direção. Por causa da cruz, o nosso gerente, o nosso maior patrão, ele não nos explora. Ele nos ama. Ele se entregou por nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela cruz do Calvário. Te agradecemos pela tua obra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor voluntariamente
pela decisão do Pai também, resolveu se fazer carne e morrer em nosso lugar. E agora nós podemos esmiuçar as tuas verdades, entender, aplicar cada nuance da tua palavra e viver para a tua honra e glória. Nos abençoa, tem misericórdia das nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.